Havia um pequeno vilarejo onde todos os moradores se conheciam pelo nome. No coração dessa comunidade pacífica havia uma amizade que parecia inquebrável. Dois amigos que se conheciam desde que eram bebês compartilhavam todos os momentos juntos, rindo e enfrentando desafios juntos. Eles eram como irmãos, inseparáveis e leais. Cresceram juntos, aprendendo a caçar, pescar, plantar e construir. Eles também compartilhavam um amor pela natureza e pela aventura, explorando as belezas e os mistérios da vila e seus arredores. Todos admiravam aquela grande amizade. No entanto, como em qualquer amizade, desentendimentos eventualmente surgiram. Um dia, uma discussão acalorada se transformou em um conflito que dividiu esses amigos. Eles discordaram sobre um assunto trivial, mas deixaram que suas emoções tomassem conta. Palavras cruéis foram ditas, e ambos se afastaram, recusando-se a se desculpar ou perdoar. Os anos passaram, e a vila mudou. Novos rostos apareceram, mas a tristeza pairava sobre aqueles dois amigos que uma vez foram inseparáveis. Ambos se sentiam magoados, mas o orgulho os impedia de dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Eles evitavam se encontrar, e quando isso acontecia, eles se ignoravam ou se cumprimentavam friamente. Um dia, quando a vila enfrentou uma ameaça externa que colocou em risco a todos, esses dois amigos se viram lado a lado, lutando pela mesma causa. Um grupo de bandidos havia invadido a vila, roubando e destruindo tudo em seu caminho. Eles não se comunicaram verbalmente, mas suas ações mostraram a determinação de proteger a vila que amavam. À medida que enfrentavam adversidades juntos, as memórias de sua amizade perdida começaram a ressurgir. Eles lembraram de todas as vezes que se apoiaram, se divertiram e se admiraram. Ambos perceberam que tinham perdido muito tempo, deixando um rancor mesquinho consumir a amizade que compartilhavam. Eles também entenderam que o poder do perdão era a única maneira de curar as feridas que haviam infligido um ao outro. Após a ameaça ser superada e a vila salva, os dois amigos se encontraram em um momento de silêncio, e cheios de arrependimento, e um sorriso triste se espalhou pelos seus rostos. Sem dizer uma palavra, eles se abraçaram, deixando as lágrimas de arrependimento e alegria fluírem livremente. A vila testemunhou o poder do perdão naquele dia. Os dois amigos, que haviam sido separados pelo orgulho, aprenderam que a verdadeira força estava em deixar ir, perdoar e reconstruir o que tinham perdido. Sua amizade, agora mais forte do que nunca, serviu como um exemplo para todos na vila, lembrando a todos que o perdão tinha o poder de curar até as feridas mais profundas e trazer a paz de volta às vidas das pessoas. Moral da história: o perdão é um dos temas mais centrais e poderosos na Bíblia. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeras histórias e ensinamentos que destacam a importância do perdão e seu impacto transformador nas vidas das pessoas. O perdão é um ato de graça divina, uma escolha consciente e uma necessidade fundamental para a nossa própria redenção espiritual e emocional. Neste exame, exploraremos as lições que a Bíblia nos ensina sobre o perdão, enquanto nos inspiramos em suas mensagens para entender melhor como o ato de perdoar pode trazer cura, restauração e paz às nossas vidas. A Bíblia não apenas destaca exemplos de perdão, mas também estabelece o perdão como um mandamento. Em Mateus 6, do verso 14 ao 15, Jesus ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essas palavras ressaltam que o perdão não é apenas uma opção, mas uma exigência para aqueles que seguem a Cristo. Em muitas passagens bíblicas, o perdão é apresentado como um reflexo do amor divino. Um exemplo notável é João 3, verso 16, que proclama: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Jesus na cruz é visto como o supremo ato de amor e perdão, oferecendo a redenção a todos que creem. Ao seguir esse exemplo divino, somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem.
Uma das mais poderosas ilustrações do perdão na Bíblia é a parábola do filho pródigo, encontrada em Lucas 15, do verso 11 ao 32. Nesta história, um filho mais novo pede sua parte da herança e parte para uma vida de extravagância e dissolução, mas eventualmente se encontra em miséria. Quando ele retorna humildemente para seu pai, esperando apenas ser tratado como um servo, seu pai o recebe de braços abertos e celebra seu retorno. Esta parábola nos ensina que o perdão não se baseia em merecimento, mas na graça e na compaixão. O pai na história representa Deus, que nos perdoa mesmo quando somos indignos. Também nos ensina que o perdão envolve deixar o passado para trás e celebrar a reconciliação. É importante notar que o perdão, de acordo com a Bíblia, não é apenas um ato externo, mas também uma atitude de coração. Em Colossenses 3, verso 13, Paulo escreve: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esta passagem destaca que o perdão é um processo contínuo e que devemos perdoar, assim como Deus nos perdoou. Isso requer paciência, compreensão e empatia, reconhecendo que todos somos falíveis e precisamos da misericórdia divina. Além de ser uma obrigação e uma atitude de coração, o perdão também é uma libertação pessoal. Quando guardamos rancor e ressentimento, estamos presos ao passado, aprisionados por nossas próprias emoções negativas. No entanto, o ato de perdoar nos liberta desse fardo. A Bíblia nos ensina que, ao perdoar, não estamos apenas liberando o culpado, mas também a nós mesmos. Em Efésios 4, do verso 31 ao 32, lemos: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é uma escolha de abandonar a amargura e abraçar a compaixão, e é uma dádiva que damos a nós mesmos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o exemplo supremo de perdão na prática. Mesmo na cruz, enquanto estava sendo crucificado injustamente, ele proferiu as palavras memoráveis: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. Essas palavras revelam a profundidade do amor e da compaixão de Jesus, que escolheu perdoar seus algozes em meio à sua própria agonia. O exemplo de Jesus nos ensina que o perdão não depende das ações do outro, mas da nossa própria atitude de coração. Ele nos lembra que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas de força espiritual. E, acima de tudo, o exemplo de Jesus demonstra que o perdão é uma escolha consciente de seguir o caminho do amor e da reconciliação, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Um dos aspectos mais profundos do perdão, conforme ensinado na Bíblia, é seu poder de trazer cura interior. Quando guardamos ressentimento e ódio em nossos corações, isso nos corrói por dentro. O livro de Provérbios nos alerta sobre isso. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15, verso 13. O perdão nos permite liberar essa dor e encontrar cura para nossas feridas emocionais. Em 2 Coríntios 2, do verso 10 ao 11, Paulo escreve sobre a importância do perdão em relação a um irmão que havia causado dor à igreja. Aquele a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus desígnios. Paulo reconhece que o perdão não é apenas um ato de reconciliação, mas também uma estratégia para não permitir que o inimigo, neste caso, Satanás, vença ao manter a amargura e a divisão. O perdão é uma ferramenta poderosa para preservar a unidade e a paz nas comunidades e relacionamentos. Além de perdoar os outros, a Bíblia também nos ensina a perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, carregamos culpa e autocondenação por nossas próprias falhas e erros passados. No entanto, a Bíblia nos assegura que, quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos, Deus é fiel para nos perdoar. Em 1 João 1, verso 9 diz:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso nos lembra que não devemos nos prender ao passado, mas aceitar o perdão de Deus e perdoar a nós mesmos, permitindo-nos crescer e seguir em frente. Embora a Bíblia enfatize o poder e a importância do perdão, não podemos ignorar que perdoar é muitas vezes um desafio significativo. Há situações em que a dor causada por outros é profunda e duradoura. No entanto, a Bíblia nos encoraja a enfrentar esse desafio com fé e confiança no poder de Deus para nos ajudar a perdoar. Em Mateus 18, do verso 21 ao 22, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar alguém que peca contra ele. Jesus responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essas palavras não implicam um número exato, mas sim a ideia de que o perdão deve ser concedido repetidamente. Devemos estar dispostos a perdoar mesmo quando a ofensa se repete. É importante reconhecer que o perdão muitas vezes é um processo, não um evento único. Às vezes, leva tempo para curar as feridas emocionais e reconstruir a confiança após uma transgressão grave. No entanto, a Bíblia nos encoraja a dar os primeiros passos em direção ao perdão, mesmo que seja um processo gradual. Efésios 4, verso 32, nos instrui a ser bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso implica que nosso perdão deve espelhar o perdão que recebemos de Deus. Assim como Deus nos perdoa pacientemente, devemos aprender a perdoar os outros com paciência. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.